recebi no meu ponto eletrônico aqui, nem tem, Paulo. Começou, sabe que começou agora? O Invext, luz, câmera e informação. E vocês, aqui é a primeira vez que vocês estão aqui. Então, quem vai nos ver, né? Alguém vai acompanhar um dia, isso que não é ao vivo, ainda bem, né? Mas um dia alguém vai ver isso. Então, para você que um dia está dedicando seu tempo para nos ouvir aqui, vou apresentar essa primeira mesa do Invext aqui. Aqui está o Mauro Figueiro, diretor-presidente da Vext. Mauro, tchauzinho para testar o microfone aí. Tudo bem aí, pessoal? Boa. Prazer estar aqui com vocês. Vocês vão gostar com certeza. Ó, viu? Confiança em vocês, hein? E também, gente, hoje está aqui conosco nessa primeira edição a Fernanda Monteiro. Fernanda é líder de Previdência Complementar da Braskem, uma das patrocinadoras do Plano Vext. É um prazer estar aqui com vocês nesse primeiro podcast para falar de um assunto tão importante, de tanta relevância cada vez mais, né? Que é previdência, investimentos, focar aí no pós-carreira. Prazer e certo pavor, né, Fernanda? Sim. E Paulo Quaresma, líder de pessoas e organização, hoje de uma das nossas patrocinadoras, a Odebrecht Transport, mas já passou por outras patrocinadoras, seu tchauzinho também. Pessoal, muito obrigado aí pelo convite, né? É uma honra participar aqui com vocês, dar meu nível de contribuição aqui em relação à Vext, acho que é um benefício que o grupo oferece aos seus integrantes, assim, de uma grande valia aí para todos nós. E eu vou dar a primeira regra desse podcast, a gente vai começar agora, que é o seguinte, a gente tem um destino de onde começa, que é aqui, não sabemos onde vai terminar, porque a gente vai falar aqui de família, de educação financeira, do Plano Vext, da entidade de segurança, de investimentos. Gente, papo não vai faltar, e aí vocês são os protagonistas aqui total. Vou pedir para o Mauro, na verdade, essa primeira edição, ele vai explicar um pouquinho da Vext aí, para quem não sabe. E depois eu vou começar a puxar os temas aqui, eu, Mauro, e todos vocês têm essa liberdade. Então essa é a única regra que a gente tem aqui. É isso. Então, primeiramente, agradecer a presença, a participação de vocês dois aqui, junto com a gente. São pessoas aí que representam as nossas patrocinadoras e também têm um conhecimento bastante profundo e de longa data aí do Plano Vext, que a gente oferece para os participantes. E falando um pouco para os nossos espectadores, né, ou internautas, nem sei como é que chama mais, né, mas assim um pouco o que é esse canal que a gente criou, o Invext, que é por dentro da Vext, né, então o que a gente está buscando é um meio de comunicação mais próximo dos nossos participantes, onde a gente possa ter conversas mais profundas que a gente não consegue ter quando a gente está fazendo um webinar ou quando a gente está fazendo uma newsletter ou no e-mail. Então aqui é para a gente conversar mesmo. Hoje a gente vai ter uma conversa bastante interessante, geral, sobre previdência. Teremos outras, vamos ter convidados, vamos trazer participantes, queremos trazer profissionais do mercado financeiro, fazer um evento com jovens, e cada um desses encontros teremos aí os convidados e a equipe da Vext vai se revezando conforme os assuntos vão surgindo, né? Então agradecer aí a presença de todos vocês e a toda a equipe da Vext que organizou com muita qualidade esse trabalho aqui pra gente. Eu vou botar pilha para vocês dois aqui já num termo aqui. Vocês dois são profissionais de PIO, pessoas de organização, ou RH para o mundo real, assim, né? E vocês dois têm responsabilidade onde vocês trabalham de promover, de incentivar, de, entre aspas, vender o benefício da previdência complementar. Fernanda e Paulo, Paulo e Fernanda, para o ímpar aqui. Como que é tentar vender um negócio, um troço que é de longo prazo? A gente estava falando um pouquinho antes aqui. Qual é a vantagem desse benefício? Por que vocês acham que isso é importante ainda na visão da pessoa, do profissional de RH, de PIO, nas patrocinadoras? Primeiras damas? Por favor. Primeiro, Fernandinha. Sim, eu acho sim, é importante focar, vender uma questão de eles terem uma consciência de educação financeira. Então, não é só ter um plano de previdência, é parar para pensar, olha, eu preciso de um planejamento financeiro. E diversificar os investimentos. Um desses investimentos, recomendamos a previdência. Primeiro porque é um benefício que a Braskem, enquanto patrocinadora, oferece. Então, que ele vai conseguir poupar.
e além de poupar um percentual do salário bruto dele, ele vai receber uma contrapartida. Porque muitos investimentos por aí, você já não recebe essa contrapartida. Então, você conseguindo investir de 10% a 12% do seu salário, você vai ter 50% de uma contrapartida da empresa. Que investimentos oferece por aí que você vê isso? Além disso, a gente foca também na questão tributária. Você vai, tendo direito à previdência, você paga menos imposto mensalmente. Então, a gente procura focar muito nisso. E no caso da Vext, é um plano altamente dinâmico. Você vai ter 100% de direito daquilo que está sendo colocado em seu nome no saldo. Então, é isso que a gente procura vender. Tem gente que não sabe, você falou contrapartida. O que é uma contrapartida? Importante. Importante. Quando se fala Eles de ali, ó, não previdência, sabem, às vezes. hoje em dia a gente tem que procurar simplificar a mensagem, o vocabulário. Então, o que seria a contrapartida? Você investindo um percentual do seu salário bruto, a empresa vai colocar para você uma contrapartida, um valor sobre essa contribuição mensal que você está fazendo. Então, no caso da Vext, né, que são... Posso falar um pouquinho aqui da contrapartida? Claro. Então, são 3... Eu falo que é 3 faixas, né? Você contribuindo aí de 1% a 4% do seu salário bruto, a patrocinadora vai colocar 30% sobre esse valor. De 5 a 9, ela vai colocar 40%, e de 10 a 12, a empresa vai colocar 50%. Então, esse valor adicional que é a contrapartida. A empresa botando dinheiro para colaborar com o plano de previdência de longo prazo do seu integrante, do seu funcionário. E você mencionou um ponto importante, né? Que é a questão de não ter carência. Esse dinheiro já é do participante, né? Ele não precisa ficar um prazo muito longo na empresa para poder ter direito a esses recursos. O dinheiro já é dele. Está aplicado junto com o dinheiro que ele aplicou. Eu acho que isso... Posto isso, já são motivos suficientes para você aderir ao plano e começar a contribuir. Ó, a gente nem chegou na vez do Paulo, mas vou pegar um ponto esse do Mauro. A Fernanda, Paulo, ela foi especialista de previdência, veio até de consultoria, chegou na Braskem aqui há uns 4, 5 anos. Fernanda? 4 anos 4 anos de Braskem, mas eu tenho 14 anos numa consultoria. Aí sabe que previdência dessas de empresa, né, previdência de firma que eu brinco, Fernanda, a gente já procurou. A gente ainda não achou um plano, como o Plano Vext, que não tem a tal da carência, que é quando a pessoa se desliga ou é desligada da empresa, ela tem direito na Vext a toda a grana. Gente, a gente ainda não achou um plano que tenha isso, mas no mercado brasileiro, assim, isso realmente é um benefício enorme das empresas. Isso foi um dos motivos que, assim, eu fiquei bem impressionada. Eu sou participante do plano, né, já que sou integrante da Braskem. E o fato de você, desde o primeiro mês, ter direito a 100% do saldo é motivador para contribuir, e eu procuro levar isso para todos os participantes, essa mensagem. É importante contribuir desde já, porque isso é um diferencial do plano, que o plano oferece. É uma questão aí de cultura, né? Por que o plano é estruturado dessa forma, né? Que o dinheiro já é do participante, né? Está muito na origem da criação do plano lá em 1994, quando as patrocinadoras entenderam que os seus executivos que estavam chegando ao momento de aposentadoria não tinham constituído uma reserva suficiente, e percebeu que era importante incentivar os seus integrantes a construir isso ao longo do tempo. Então o plano nunca foi criado com o objetivo de retenção, sempre muito com o objetivo de apoio, de educação financeira, né, Paulo? Acho que você... Eu tenho alguns exemplos, assim, a gente, como cultura da organização, a gente traz os estagiários e formamos essa mão de obra dentro de casa, e ele tem seu plano de vida e carreira construído aqui dentro, né? E em momentos de anos anteriores, eu falo de 10, 12 anos atrás, mais ou menos, quando a gente cresceu muito e que essa mão de obra interna era insuficiente para que a gente pudesse estar aproveitando nas nossas oportunidades de negócio, a gente trouxe muita gente de mercado, né? E nas conversas, quando a gente listava com essas pessoas os benefícios, as pessoas não acreditavam que a gente não tinha essa questão do vesting, né? Ou seja,
da pessoa, a partir do momento, do primeiro dia que ela bota o recurso, aporta o recurso na conta, ele pode sacar no outro dia e 100%, aquele aporte mais os rendimentos. As pessoas dizem, não entendiam, ou seja, a gente precisava ter uma explicação assim, bem, isso é uma pegadinha. Não, isso é cultura da gente, né? Então, acho que isso é um diferencial que realmente, como o Cristiano colocou, a gente não vê. E eu tive experiências de pessoas vindas do mercado que se assustavam com essa premissa do nosso benefício, né? Então, acho que, complementando um pouco do que a Fernanda colocou, eu acho que o plano de previdência, e sendo uma empresa, um grupo voltado à questão das pessoas, né? A gente muito voltado para essa questão das pessoas. Então, ou seja, isso é um benefício para as pessoas. Porque além da participação que você tem mensal, você tem a possibilidade de uma participação anual, né? Ou seja, que é uma liberalidade das patrocinadoras, né? Geralmente aprovada em conselho de administração, que você ainda pode contribuir com um percentual que hoje vai de 0 até 80% de tudo aquilo que a patrocinadora contribuiu por ano. E geralmente, quase todas as patrocinadoras, elas deliberam isso positivamente e fazem esse aporte, né? Então, quando você olha todos os benefícios da coparticipação, dessa contribuição anual, e eu sempre falo também da taxa de administração que a gente, patrocinado, paga em relação para que vocês possam gerir esse dinheiro e fazer todos os investimentos necessários, ela é quase imbatível. Quando você olha só a coparticipação, como a Fernanda colocou, de 30% a 50% daquilo que você aporta, mais a contribuição, porventura que seja anual, ele se torna um investimento imbatível, né? Então, acho que esse é o grande desafio nosso como gestores das patrocinadoras, tá olhando isso, tá incentivando que as pessoas se engajem mais e cresçam esse nível de aporte, né? Porque não é uma imposição, você oferece esse benefício, então cabe ao integrante aceitar ou não. E geralmente, quando não está no limite dos 12%, cabe a gente fazer essa gestão para que esse integrante ele consiga enxergar esse benefício. Às vezes, tirar de algum lugar, aportar ali, porque ele vai ter um benefício muito maior mais à frente, né? Eu vou pegar, Mauro, vou te deixar preparado para falar de algumas coisas do plano, que eu vou pegar um gancho. A gente falou aqui de algumas coisas e um dia alguém vai estar vendo. Peraí, não entendi aquele negócio a gente fala vesting muito rápido, vesting ou a carência. Só para lembrar, alguém que está vendo aí pela primeira vez, que no plano vesting, no nosso regulamento, o integrante da empresa lá, que está construindo seu patrimônio, se ele se desligar da empresa, um dia for desligado, ele tem direito a todo o patrimônio que ele constituiu, a parte dele e a parte da empresa. Isso que a Fernanda falou, que é algo raro, não tem no mercado. Geralmente tem um vesting vem de carência do inglês, que sempre tem uma penalidade, você não pode levar parte da empresa, mas no plano vesting, você que está assistindo, e se é participante do plano vesting, você um dia vai levar toda a rentabilidade, todo o seu aporte e todo o aporte da patrocinadora, da empresa que te ajudou a fazer essa poupança. E aí o Paulo falou, Mauro, de taxa de administração, contrapartida anual. Pô, nos dá uma lembrada aqui, vai ficar gravado, Mauro, de quanta coisa bacana tem no plano Vext, que é o plano que a Fernanda oferece para a turma da Braskem, que o Paulo oferece para a turma da OTP. Bem, eu acho que uma das coisas que a gente preza muito é a segurança. Então, a gente está tratando aqui de recursos das pessoas que elas estão construindo para usufruir naquele momento em que ela vai estar, talvez, com mais necessidade de algum apoio. Então, a nossa missão é justamente apoiar essas pessoas para constituir todo esse patrimônio, para que elas possam ter mais qualidade de vida, melhor bem-estar, mais saúde, e se sintam amparadas com o que elas mesmas construíram, junto com a patrocinadora, no caso da contrapartida. E a segurança é fundamental. Então, a gente preza muito os regulamentos, as normas do setor, nossos processos, nós somos muito cuidadosos com nossos processos, estamos sempre nos desafiando a fazer de uma forma melhor ou mais organizada. É um setor muito regulado, então existem aí diversas auditorias,
normas, prestações de contas que a gente tem que passar aí para os nossos reguladores, que é, no caso o principal é a Previc. Então a gente toma muito cuidado com o recurso que a gente está administrando, tendo essa consciência. Todas as nossas decisões, por exemplo, de investimentos, elas são feitas após estudos muito aprofundados, discutidas em comitês. Temos comitê de investimento e riscos, temos a diretoria executiva, tudo registrado em atas. Existem os limites que você pode colocar em cada um dos tipos de investimentos, são pré-definidos numa política. Esses limites são acompanhados todos os meses. Então, uma das questões importantes, né, também para não me estender muito aqui, a questão da segurança é um lugar realmente que talvez uma das maiores preocupações e cuidados que a gente tem aí com os nossos participantes. Eu comecei em consultoria de previdência, então já aderi logo do início, porque fui incentivado dentro da própria empresa a começar a contribuir, e foi excelente. Inclusive, deixo aqui um recado para os jovens que, quando iniciem a previdência, em caso de mudança de empresa, portem, ou deixem na entidade de origem, mas não utilizem, para focar no pós-carreira mesmo. Eu trouxe a minha portabilidade para a Vext e mirando nisso. Então, eu quero ser esse exemplo vivo um dia para alguém, né? E dentro da Braskem eu tive um exemplo de uma líder que viveu a previdência, esse conceito de poupar, e ela decidiu o ano quando ela foi ter a aposentadoria dela. Então, desde o início, contribuiu com o máximo, fazia contribuições voluntárias mensais. Então, ela planejou todo o fluxo de caixa dela e teve liberdade de escolha, porque eu acho que hoje em dia todo mundo quer ser dono do seu tempo, ser agente do seu destino, né? Como a gente vende aí o plano de previdência, protagonista da sua história. Então, ela escolheu quando se aposentar. Então, ela deixou a Braskem e pôde ir curtir aí o projeto dela de pós-carreira, decidir o que fazer. Então, eu acho que isso é importante. E a Vext ajudou ela nesse planejamento. Então, é um exemplo, que é importante a gente ter constância, contribuir. Nem sempre é possível no máximo, mas sempre está procurando, como o Paulo comentou, está aumentando essa contribuição na medida do possível. Vocês já me deram várias ideias. Eu quero ver o papel do líder, mas eu já estou com várias ideias de perguntas. Se preparem aí. Líderes, e aí o papel do líder, ou se eu tiveram líderes inspiradores para a Previdência? Cristiano, complementando um pouco o que a Fernanda colocou, acho que o nosso papel é estar atento a esse processo, né? Porque comumente o integrante adere ao plano. Isso é básico. É muito raro aquele que, quando você oferece o benefício, ele não queira o benefício. Às vezes, por uma situação inicial, principalmente o mais jovem, né? Porque ele não consegue entender, puxa, um percentual muito alto, de 10% a 12%, que a gente sempre incentiva, assim, né? Do início da minha remuneração. Eu acho que o nosso papel é entender um pouco o cenário desse jovem, entender um pouco, tentar influenciar para que ele olhe aquilo para frente. E aí já comece a ter essa consciência da poupança. Esse é o primeiro passo. O segundo eu acho que é acompanhar esse percentual para que ele chegue nos 12%, que é o limite, né? Então, acho que esse é o nosso desafio. Ou seja, mesmo que o dia a dia seja um dia a dia de muita atividade e desatenção com isso, ou seja, o líder é preocupado com o seu integrante, né? Acho que tem que estar olhando isso. Então, vocês da Vext têm sempre esses acompanhamentos, então é fácil, tem uma estrutura por trás que qualquer líder, qualquer patrocinadora tem acesso às informações detalhadas sobre o integrante, a evolução, as curvas, as mudanças de perfil, se for o caso, o nível de incremento de participação. Então, o extrato para que você, como líder, tenha do patrocinado, né, do integrante que está ali visto no plano, a gente, como líder, tem isso. Então, você já acha que olhar isso permanentemente, trazer o liderado
questionar, porque às vezes ele já passou pelaquela fase difícil que estava e não se percebe, diz, poxa, sobrou um dinheirinho, mas aí já tem sempre uma outra necessidade, né? Então, de repente ele pode equilibrar e no alcance da nossa meta, né? Que a meta é os 12%, que é o limite, porque é o benefício para ele, principalmente os mais jovens, né? Eu acho que esse é o nosso papel, ou seja, estar atento para que ele consiga maximizar os rendimentos no processo e o nível de contribuição, porque aí aumenta a contrapartida da organização, da patrocinada, né? Então, ou seja, da patrocinadora. Então, é só benefício. Você não vê um processo de downgrade nos seus investimentos. Pelo contrário, né? Então, acho que é acompanhar. Deixa eu complementar aqui uma coisa que eu lembrei, linkando com o que o Paulo está comentando, Cristiano, até você falar aí como Vext. Esse exemplo de estar revisando, eu acho que vocês têm uma ferramenta excelente, porque eu acho sim, quando a gente fala de previdência, principalmente com o pessoal mais jovem, trazer números, exemplos reais para que eles vejam na prática é importante. E vocês têm o simulador de renda futura. Eu acho que isso é importante para que todos os participantes vejam se está na rota correta. O que você acha? É uma ferramenta essencial, não é? Vai lá. Olha, eu vou aproveitar então Aí. algumas deixas que Eu vocês falei que a gente já colocaram. sabia onde ia chegar. Vocês deram algumas Uma coisa deixas aqui, puxa a outra. que eu vou entrar no simulador, inclusive, tá? Que eu acho que, voltando à questão do líder, acho que obviamente ele tem que sensibilizar, mas de forma legítima mesmo, dedicando tempo, mostrando para o seu liderado o quanto isso é importante. E no caso dos jovens, que é fundamental, explicar para os jovens e demonstrar para o jovem que no longo prazo ele precisa começar a pensar, apesar de faltar muito tempo, da onde virá a renda dele. Quando ele tiver 60 anos, quando ele tiver 65, 70, 75, né? 85, né? A gente tem hoje a longevidade está aumentando, né? Mas de onde vai vir essa renda, né? E tentar sensibilizá-lo, porque nesse momento é o melhor momento para ele entrar, é quando ele é jovem, por vários motivos, né? Primeiro que ele ainda não tem todos aqueles custos fixos de família, de casa, de filhos. Geralmente o jovem, ele tem que se manter, né? Então ele ainda tem essa oportunidade. Então se ele começar desde a juventude já estruturar o seu orçamento, descontando uma pequena parcela que ele mesmo vai usufruir no futuro, e despertar ele para isso é importante. O simulador, ele ajuda muito nesse processo, porque justamente o jovem, como ele tem muito tempo para constituir a reserva dele, ele é o que mais se beneficia em relação aos demais participantes. Então, usar o simulador, e para quem não conhece, o simulador está disponível no nosso site, é uma ferramenta muito fácil de você usar, onde você coloca algumas informações, ele calcula para você qual é a expectativa que você vai ter de acumulação de patrimônio, com base na sua idade, no seu perfil de investimentos, com base na sua renda, no seu saldo atual, quanto você está colocando percentualmente. Então, o simulador, ele faz todo esse trabalho para você, e que, no caso do jovem, eu acho que pode ajudá-lo bastante a materializar isso, né? Porque ele pensa, pô, eu tenho 23 anos, né? Vocês estavam falando de um dinheiro que eu só vou usar quando eu tiver 65, né? Não quero nem saber disso agora. Eu falei, calma. Você precisa pensar lá na frente, de onde vai vir essa renda. Então, ele começa a perceber que com uma pequena contribuição que ele vai fazer ao longo de 30 anos, 35 anos, ele vai conseguir, com as contrapartidas e com a rentabilidade, ter um patrimônio que vai gerar a renda dele lá no futuro, né? Então, acho que o nosso papel como líder, ele é de sensibilizar, dedicar tempo e também liderar pelo exemplo, obviamente, né? Então, é importante que os líderes aí que estiverem ouvindo também façam a sua própria autoavaliação, seus ajustes no seu orçamento, até para demonstrar para os seus liderados e para os seus jovens que realmente é algo importante a ser feito. Que engraçado você vai puxar, né? Sabe que a gente não dá ponto sem nó, né? Ninguém dá ponto sem nó no seu trabalho. Nas ações que a Vext faz de educação financeira, despertamento, pouco importa,
nesse aspecto de grana, olha que joia. Quando a gente vai falar, Paulo, Fernanda, todo mundo aí, Mauro, com o cara que não tem o plano, sabe o que a gente fala pra ele? A gente foca no quanto ele vai juntar. Eu digo assim, olha, fulano, entra no plano, porque você lá na frente vai ter 500 mil. Isso chama a atenção da pessoa. Porque ele pensa assim, nossa, vou ficar rico. Sabe de nada, inocente. Vou ficar rico, vou comprar uma pousada, vou poder viajar. Sabe que depois que ele vira participante, raramente a gente fala agora em montante, a gente transforma para renda. Porque de fato, não interessa quanto você vai ter, interessa é quanto você vai precisar, literalmente, para pagar a conta. É importante isso dar esse choque de realidade. O pessoal em previdência, né, Fernanda? A gente que vem da indústria, as imagens de previdência são assim, uma pessoa numa rede, de mão dada na praia, viajando. Gente, a realidade é muito mais dura do que essa. A gente precisa juntar dinheiro como uma atividade quase que particular, assim, para pagar conta, para pagar boleto, para pagar plano de saúde, para poder ali dar um presente para um neto, sobreviver. E aí, quando a gente fala com participante, a gente fala, gente, negócio é sua renda, quanto você vai precisar? E o simulador materializa mesmo. Ele traz o futuro para a tela de computador do cara. É boa lembrança essa, Fernanda. Quem não entrou ainda, eu acho que tem que fazer uma vez por ano, é igual fazer exame de sangue, para ver mais ou menos onde é que tá e ajustar a rota, porque a vida muda, né? Aí tô eu lá quieta, eu tive gêmeos, aí compra porquinho da Índia, aí compra cachorro, muda de casa. A vida muda, dinâmica, né? Fala aí, Fernandinha, te cortei aí, cara. Não, até mesmo porque esse simulador te mostra por quanto tempo você vai conseguir receber aquela renda. E eu acho que o tempo é importante para o planejamento, né? Então, se você está na rota correta ou não. E é muito legal que ele te mostra. Eu lembro, nossa, imaginando uma campanha que a gente ia fazer lá. Uma ponta é o seguinte, quem usa o simulador de renda futura, que está na área restrita do participante da Vext, depois que põe as premissas, é muito legal, porque lá, logo 3, 4 telas depois, ele te diz quanto a sua renda, quanto você vai ter de renda por tanto tempo. E geralmente é um choque negativo, porque essa é uma realidade, né? O plano de previdência que a gente tem hoje é responsabilidade nossa. Literalmente volta para a questão de ser agente do próprio destino. A Vext, a Braskem, a OTP, a Ocean, a ICN, todas as patrocinadoras do plano, os pessoal de RH, PO, tá dando dinheiro, tá oferecendo dinheiro para ajudar nessa poupança. Mas se não tiver o indivíduo dizendo assim, eu sou agente do meu próprio destino, não vai dar certo lá na frente. Eu vou garantir botar ali o máximo possível em termos de contribuição mensal, né? Vou fazer um ajuste. Às vezes precisa fazer um ajuste no orçamento, no estilo de vida até, né? O bairro que você mora, o tamanho do seu apartamento, o carro que você dirige, para você conseguir ter uma boa qualidade de vida hoje e lá no futuro também, né? E a gente sempre fala, às vezes o esforço hoje, né, olhando para frente, né? Então, às vezes você aperta um pouco hoje, né? Ou seja, a gente vive numa sociedade de muito consumo, né? Então, ainda mais o jovem, né, tem muita distração para consumo, né? Então, ou seja, aperta um pouco hoje pensando que isso tem um benefício lá à frente, né? Então, acho que esse é o desafio também, ou seja, aí vem o que o Fernando comentou logo no início, da educação financeira, né? Você incutir cada vez mais nesses jovens a educação financeira. Então, ou seja, o cara não pode viver intensamente hoje achando que não vai ter o amanhã. Então, é uma tragédia para não ter o amanhã. E esse amanhã vai chegar, e como o Mauro colocou, pode ser 70, 75, 80, 85. A gente torce para que dure bastante, né? A pessoa viu então, muito, né? Tem que olhar esta premissa, né? Incutir nesse simulador esse tipo de premissa também, ou seja, você não vai desaparecer amanhã, ainda mais para o jovem, tem muita coisa para viver, muita coisa para fazer, e a questão financeira, no mundo que a gente vive, o mundo capitalista, é fundamental. Então, quando a gente olha de novo a questão da insuficiência da previdência pública, né? Se você trabalha, você contribui hoje com sua remuneração mensal para a previdência e essa equação de previdência pública ela não fecha. Então, você tem que ter o complemento e a privada é importante. Então, restringir um pouco o consumo de hoje, pensando nesse consumo do futuro, acho que é isso que a gente tem que estar alertando sempre ao jovem, porque principalmente os mais jovens, é fácil se distrair com a questão, com o dia a dia, né? Com o mundo, com o nível de consumo que tem exagerado, ou seja, com todos os estímulos que eles têm para sair dessa rota do planejamento da poupança, né? Então sempre quer gastar um pouco mais. Acho que isso é um desafio
e é contínuo isso, né? Você não pode adormecer nisso porque a distração é muito rápida. Né? Total. Por isso que a gente até, geralmente a gente comenta que o importante é já aderir no primeiro dia, né? Chegou na empresa, tá lá fazendo o seu plano de saúde, escolhendo, já entra na Previdência, né, Cris? O Mauro sempre fala, e claro, agora o desafio de vocês de PO, e eu vou perguntar também, botar esse tema do Mauro, qual é a importância para vocês de fazer com que aquele integrante novo entre desde o início, com esforço vocês colocam nisso, porque realmente, depois que o cara engrana ali na sua situação, pegou o salário, não botou a Previdência, depois é mais difícil para ele entrar no plano? Fernanda, Paulo, o que vocês acham? É mais difícil botar o cara no início, mesmo que ele não saiba muita coisa, ou depois ele começar a receber salário e um dia entrar na Previdência? É um pouco mais difícil depois. É. Porque ele entra, já se acostuma com aquele valor, principalmente no Brasil, que as escolas não têm uma educação financeira, eu acho que é importante. E ser matéria até de escola. Então, a partir do momento que ele já se acostumou com aquele recurso, fica um pouco mais difícil dele iniciar. Então, a mensagem inicial de nós, patrocinadores, é importante. Quando ele não adere no mês inicial, fica um pouco mais difícil. Então, a gente, aqui na Braskem, a gente procura até abordar posteriormente, trazer essa consciência previdenciária, mas é um pouco mais difícil. Então, a mensagem inicial, o primeiro contato que ele vai ter com as informações da Vext é essencial, que a mensagem seja dita. Principalmente em relação ao plano, à flexibilidade, essa questão que a gente já mencionou no início, que o recurso é 100% dele, é importante. Essas experiências que eu tenho, a gente tem sempre um checklist disso, né? Ou seja, e o termo de adesão é um dos itens. Primeiro chega, ambientação, olha toda a documentação, faz parte dos benefícios, né? Então ele está ali. Então o termo de adesão ele vai ter que estar no checklist no mês seguinte, né? E mesmo que ele não contribua com o máximo, então mesmo que seja 1%, 2%, 3%, ele vai começar. Então aquele que não, sempre tem uma questão que a gente, à medida que você vai convivendo, você vai podendo influenciar um pouco mais, você vai aumentando aquele nível de participação dele, né? Mas mesmo que seja inicial, que às vezes a gente tem alguns casos com 1%, 2%, 3%, e aí a gente entende, fala dos benefícios, olha, é importante, ok, neste momento eu não posso, a gente recua, mas aquele é um target nosso que a gente tem que estar como líder, acompanhando e entendendo a situação, né? Eu acho que esse o início é importante, mesmo que seja com a mínimo percentual de contribuição, porque, como a Fernanda colocou, depois é mais difícil, ele sempre fica, não, vamos ver, depois eu vejo. Às vezes é até meio invasivo, né? Ele se sente, o integrante que está com algum tipo de dificuldade, que às vezes você não consegue perceber no dia a dia, mas é um problema pessoal. Então você, com pouco a pouco, você vai acompanhando aquilo e vai influenciando, mas é bem mais difícil. Deixa eu pegar essas estratégias aqui, o dia desse estava falando isso com o Mauro. Desculpa. Bom, no plano Vext a gente pode colocar como integrante de 1 a 12% do nosso salário na Previdência para ganhar contrapartida. Aí vocês estão falando aqui, pô, a pessoa começa pequeno, começa com 1%. O que vocês manjam de estratégia para a pessoa que começa com 1%, mas pelo menos entrou, um dia chegar a 12%? Vocês têm experiências pessoais, dicas para dar, assim, de como... Então manda bala. Mas antes da dica, só complementando, assim, além de ser um momento onde se está planejando a nova fase da vida, né, um novo emprego, ele tem que lembrar que ele, ao colocar 1%, ele já recebe 30% de contrapartida. Então, às vezes, ele pode achar que é pouco, né, que nem vale a pena. Não, mas vale a pena, porque você já vai receber 30% de contrapartida. E você vai começar a acompanhar isso no mês a mês, né? Então, isso vai te dar até mais vontade de colocar mais no futuro, né? Quando eu entrei no plano, eu não entrei com 12%, eu entrei com um percentual pequeno também. Eu não lembro exatamente se era 2% ou 3%. A situação que eu estava de vida não permitia eu entrar com percentual máximo. Eu entrei com percentual baixo. Mas eu sabia que eu estava deixando de constituir a minha reserva para o futuro, estava deixando de receber contrapartidas maiores.
que era importante isso, né? O que eu fui fazendo ao longo dos anos? À medida que eu ia recebendo o próprio dissídio, que é uma recomposição de inflação, eu tomava um cuidado para tentar não aumentar minhas despesas conforme a inflação. Então, se a inflação fosse 10%, por exemplo, eu tentava trabalhar para que minhas despesas aumentassem 5%. Isso que sobrava, esse 5% que sobrava, eu complementava como contrapartida, como contribuição mensal. E aí eu fui fazendo isso, acho que 2 ou 3 anos, eu já estava no 12%. E aí fiquei até hoje. Outra coisa que eu fiz foi, por exemplo, tem um financiamento que eu preciso liquidar ainda, porque esse financiamento está tomando prestação mensal do meu salário. O primeiro bônus que eu recebi, peguei uma parte do bônus, liquidei o financiamento, falei, vou abrir mão desse bônus, dessa PLR, porque ao liquidar o financiamento eu vou ter mais folga para botar no plano, que vai me render muito mais do que qualquer investimento, porque eu já vou ter a contrapartida de cara e é importante para o longo prazo. Então, essas duas estratégias que eu fui trabalhando, para mim foram fundamentais e acho que deve ter outras, com certeza, mas sempre dá para você começar pequeno e ir aumentando rapidamente. E você vê que essa estratégia sua ela tem muito do conhecimento de finanças, né? Que é que a gente volta de novo à origem da provocação da Fernanda, que falta isso, né? Então, à medida que você tem essa consciência de finanças, um pouco de análise que as escolas não dão, ou seja, você consegue fazer essas análises, entender o custo de um investimento com o outro, arbitrar esse tipo de coisa e olhar o que é o melhor, né? Então, acho que é fundamental essa coisa do engajamento financeiro na vida, ou seja, cuidar disso também, né? Que aí esse olhar faz com que você tenha um planejamento financeiro que envolva o futuro, né? Então, acho que esse é um grande desafio. Um dia desse eu fui fazer uma ação de educação financeira e previdenciária e eu botei na mesa para aquela audiência lá de que uma das coisas mais importantes para a gente de educação financeira e previdenciária é saber tomar decisão. E eu conto a história de uma pessoa X, Paulo Quaresma, que eu não vou falar quem é, que um dia comprou um porquinho da Índia. E eu falava que a decisão de tomar um porquinho da Índia era uma decisão super importante financeiramente. Um porquinho da Índia, não sei se você sabe, quanto custa o porquinho da Índia, Mauro? R$80. Aí o Mauro tá pensando assim, Cristiano, R$80 não muda nada. E aí nessa palestra eu fiz uma brincadeira que é o seguinte, que essa família X, Paulo Quaresma, que eu não vou dizer quem é, entrou numa pet da vida e comprou um porquinho da Índia, R$80. Bom, na verdade ela saiu da loja 620 no cartão em 3 vezes. Porque assim, a gaiola custa 400, tem a ração, tem a fraldinha, tem a toquinha do porquinho da Índia. Porquinho da Índia. Só que em 3 anos, o custo desse porquinho da Índia foi de R$27.800. Isso é real, tá? Essa família me contou isso. A quantidade de decisões que a gente toma na vida que tem impactos financeiros enormes. Pô, Cristiano, mas um porquinho da Índia não é uma decisão financeira. Toda decisão é financeira, né? E daí, daqui a pouco eu falo assim, pô, eu não consigo preparar a previdência, não consigo quitar meu apartamento. E a gente vai vendo as decisões de curto prazo imediatistas. Caramba, né? Não sei se vocês vão ficar em silêncio agora pensando na vida. Pensando um pouquinho daí. Pensando um pouquinho. Eu que tenho 2 labradores. Não, meu Deus do céu. Esperado. Eu também tenho São as pet. distrações que eu falo, né? Essas são as distrações da vida. E que, ok, mas não pode ser só isso, né? Eu acho que o planejamento financeiro, e aí, como um cara também de área de finanças, acho que saber quanto você gasta, isso é fundamental. Ou seja, e aí a planilha ajuda muito. Ou seja, os gastos fixos, um pouco de gasto variável dentro desse contexto de vida, ajuda muito a você estabilizar essa questão do seu saldo que fica, ou seu superávit ou seu déficit em relação à remuneração. Então aquilo você vai fixando, você diz, olha, não preciso disso, às vezes não fixo, dá para cortar isso aqui. E qualquer economia que você faça, a menor que ela seja, no longo prazo, é muito recurso. Sabe que tem aplicativo de graça que faz isso já. Você verdade. pode fazer no celular, você registra despesas, depois você vê um relatóriozinho, pode imprimir depois. Ou seja, hoje a tecnologia ajuda muito, né? Você está trazendo um exemplo aí que a minha geração era de planilha de Excel. A Fernanda colocou. A minha era de papel ao maço. Eu comecei no Excel, aí eu migrei com o tempo para o aplicativo.
Então é muito legal você fazer isso, né? Aconselho a olhar isso. É dolorido no primeiro momento, que às vezes choca, às vezes você quer se sabotar e não colocar todas as despesas que são. Não, mas eu não gasto com isso, gasta. Olha que você vai gastar, isso aqui vai criando essa consciência financeira. Então, uma dica também é essa questão da planilha de planejamento. Tem que ter um orçamento doméstico, Isso essencial. É fundamental, ou seja, por mais que você tenha... Disciplina, né? Isso, você tem a sobra de recurso, que a sua remuneração no final do mês sobra, ela pode sobrar mais. E esse mais você pode investir na Vext. E aquilo, né? Tem gente que não tem toda a disciplina. Tô vendo vocês dois do meu lado e o Paulo já falou assim, eu também sou financeiro, é verdade? Paulo vem de carreira financeira e Mauro nem me fala, nem todo mundo é igual os dois. Não. Mas pelo menos eu acho que fazer uma revisão anual, tipo check-up de empresa. Sabe que eu lembro, Mauro e Peque vão lembrar assim, o Dr. Maiense, nosso médico do trabalho, assim, cuidava da gente, cuidou de todos nós. E eu lembro que ele falava da Vext, uma coisa muito sábia. Ele falava o seguinte, Cristiano, a Vext não é assim igual você reduzir colesterol. Não adianta ficar, se você tem colesterol alto, não adianta ficar fazendo exame de sangue todo mês. Colesterol alto você baixa a cada 1 ano, 2 anos. E ele falava, pô, na Vext também, você tem que fazer uma revisão geral a cada ano. E ele falava, e não adianta olhar a rentabilidade todo mês. Não adianta, você tem que olhar no longo prazo. Eu acho que toda a família tinha que pegar, fazer quase que um momento de dar uma revisada nas coisas, pelo menos nos grandes gastos. Eu tô passando por mudança em casa e eu tô vendo como é importante quando em vez de dar uma guinada assim, mas tem a unha, cortar a unha, que é o tempo todo a gente tem que aparar a unha, mas às vezes tem que fazer umas guinadas, né? E tem que olhar pro futuro, porque o futuro chega, quando a gente é jovem, assim, não vai chegar. Chega, é caro, e o futuro hoje tem mais tempo do que o tempo dos nossos pais, né? E é importante envolver a família, né? Sempre de uma forma muito positiva, construtiva, né? De conscientização, de educação dos filhos, com a sua esposa, seu esposo, seu companheiro, para que vocês consigam juntos tomarem decisões que tragam aí o melhor para todos, né? A decisão vai envolver sonhos, definição de prioridades, definição do estilo de vida, as férias, como é que vão ser as férias esse ano, o custo das escolas, das crianças. Então, porque no fundo essas decisões afetam todos, né? Então, quanto mais todos estiverem conscientes de tudo isso, o processo ele fica muito mais leve, né? Não precisa carregar isso numa pessoa que domina de finanças e as outras só recebem as decisões, né? Então, eu acho assim a gente tenta fazer um pouco disso em casa também. Então, conversar, explicar, tomar decisão. Esse ano não vai dar, no ano que vem, quem sabe. Ou negocia, né? Tem filho adolescente, que é tudo, né? Então, esse Natal ganha isso, no aniversário vai depois ganhar outra coisa. Então, a gente vai negociando, eles vão aprendendo, é bom para eles também. Já que a gente está falando um pouco a visão aqui de PIO, de RH, a gente está falando de pessoas. Ainda mais depois da pandemia, cada vez mais não tem como a gente separar o pessoal do profissional. E é importante dizer que a questão financeira impacta diretamente na produtividade. Então, se eu tenho uma segurança financeira, eu não sou uma pessoa endividada, isso impacta diretamente no meu trabalho, na minha produtividade. Eu sou uma pessoa que vou entregar mais. E eu acho que a entidade de previdência, a Vext, pode apoiar esse lado que eu comentei, que o brasileiro não tem tanta educação financeira, trazendo, né, informação. A gente, enquanto patrocinadora, trazer vocês também, tá sempre informando os nossos integrantes sobre esse pilar tão importante que é o financeiro, né? Porque depois da pandemia também muito se fala em bem-estar. E um dos pilares é o lado financeiro. Então, acho que a entidade de previdência pode nos apoiar nisso, né? Eu tive uma experiência muito boa com a Vext em 2021. A gente fez 30 palestras, foi webinar, mas rodamos os turnos em horários alternativos. A Vext me apoiou, trazendo não só a questão da previdência, mas a diversificação. Então, uma série de dicas. Essa questão do aplicativo, foi dado exemplos, foi dado planilha para quem preferir. Então, acho que é
É um exemplo importante para a gente trazer aqui hoje nesse podcast. Vocês dois, por sinal, nos põem no trecho. Braskem nos leva para Braskem de Triunfo a Camaçari. PQ nos levou para todas as concessões possíveis de estrada. Bahia, Rota do Atlântico, Rota do Oeste, sei lá para onde a gente foi. Bahia Norte. Vocês nos põem na estrada. Mas é isso aí. Tava pensando agora, falando de vocês acham que a questão da grana influencia também saúde emocional, saúde física? Eu tava aqui anotando, eu trouxe até eu trouxe um texto também, aqui só para lembrar, que era uma manchete que falava que os jovens hoje estão muito endividados. É verdade, quando a gente era jovem não tinha onde gastar dinheiro, gastar na faculdade, no bar da esquina, que os jovens estão cada vez mais endividados e isso os prejudica de planejar, de viver, até de trabalhar bem. Isso parece ser um problema mesmo, vocês percebem, hein? Sim. Não só para jovens, tem pesquisas que mostram que essa parte financeira motiva a separação entre o casal, né? Então, é importante a gente trazer informação. Sabe que agora vou lembrar aqui, puxar para o nosso lado aqui, na revisão da nossa razão de existir, da Vext, nessa questão de que a gente não vive aqui para operar a previdência, a gente tem uma razão de existir. A gente trouxe a importância da Vext apoiar no bem-estar hoje e no futuro. Porque a gente acredita mesmo, se o cara tá ali arrumadinho, tem uma grana, tá botando a previdência, ele tá com um certo bem-estar. Interessante isso, cara, boa. E até em situações assim totalmente inesperadas, né? Por exemplo, no caso durante a pandemia, o nosso nível de concessão de empréstimo, do empréstimo consciente, que é um produto assim que é muito justo, né, econômico para seus participantes. Cada participante, se tiver uma necessidade, um imprevisto e precisar, durante a pandemia teve uma solicitação grande, né, porque as pessoas estavam muito preocupadas, algumas não conseguiam manter o mesmo nível de contribuição, ou então não queriam baixar o nível de contribuição, estavam preocupadas porque ou perderam emprego, ou então porque estavam com uma situação de saúde. Então, o ajudar hoje, né, nesse bem-estar, também passa, do ponto de vista emocional, né, que é psicológico, emocional, de dar a segurança que eu estou fazendo o meu dever de casa lá para frente, eu vou estar bem na frente, e também do ponto de vista material, né? Estou precisando aqui de uma reserva porque aconteceu alguma coisa, uma questão na minha família, então tem o financiamento, é um empréstimo consciente, longo prazo, taxas competitivas. Então, acho que é uma das formas também que a gente tem encontrado aí, e tem tido uma boa receptividade aí com os participantes. Né? Para dar tempo de vocês pensar, vou falar do empréstimo agora e vou se lembrar se vocês têm em casa. Mas quem está nos vendo, né? Poxa, outra vantagem de ter um plano de previdência desses de empresa, o da Vext, no caso, oferece o empréstimo consciente, uma linha de crédito com taxas baixas que a pessoa tem ali, faz tudo quietinho, sozinho, pelo website, não precisa falar com ninguém. Vocês, Fernando e Paulo, já viram colegas de vocês, ou até vocês mesmos, porque eu também posso dar meu depoimento pessoal, usando o empréstimo consciente da Vext para dar um ajuste ali numa situação especial, funciona para vocês? É um benefício adicional do plano para os integrantes das empresas de vocês? Sim, é um benefício. Eu já utilizei, não tem por que esconder, e no momento de pandemia eu tive... Vou dar um depoimento pessoal aqui então agora. Ninguém tá nos vendo, só nós aqui, não, tranquilo, não tem tranquilo. Problema nenhum. Eu precisei, meu marido se recolocou profissionalmente na pandemia e foi de grande valia. Precisei reduzir o percentual, agora já consegui retornar para um patamar que eu estou satisfeita, né? Mas eu precisei e ajudou bastante, são taxas competitivas, é importante. E aí é vinculado ao saldo, né? E foi o que o Paulo comentou, um pouco da política, né? Você ser agente do próprio destino, tomar as suas escolhas. Então, é algo que a gente não incentivamos para compras de bens, mas no momento da necessidade ajuda, é extremamente importante. A experiência que eu tive também lá na UTP, a gente teve alguns integrantes que acessaram esse benefício, né? E fizeram as contas. Eu acho que o mais interessante foi isso, porque fizeram contas das taxas. Então, ou seja, quem tomou o empréstimo tinha um pouco de consciência do mercado financeiro e entendia muito competitivo o empréstimo consciente da Vext, né?
E renovou, tomou uma vez, apagou, renovou, então entrou num contexto aí de ser mais uma linha de crédito. Então, ou seja, dentro de casa, um processo que ela confia, que acho que o ativo importante da Vext é esse processo de confiança, né? E quando a gente olha a governança de vocês, olha o profissionalismo das equipes que cuidam dos investimentos, ou seja, então dá essa confiança, né? Porque investimento é confiança. E quando você tem um agente, quer seja ele um plano de previdência, quer seja ele um fundo específico, e que por trás você encontra um sistema de governança adequado, que você olha responsabilidade, que você olha profissionalismo, que você olha transparência, dá essa confiança. Então, e ainda mais com taxas competitivas. Então, tivemos experiência de pessoas na UTP que acessaram esse benefício, então ficaram bem satisfeitas e inclusive comparando com taxas de mercado, que eu achei interessante, né? Dizendo, poxa, é mais barato, né? Essa é a expressão que usa, é mais barato eu tomar. Vou precisar, necessito, para um momento importante que eu estou vivendo, e preciso acessar uma linha de financiamento e encontrou em vocês uma alternativa viável, né? Então, acho que é mais um benefício do plano. Vou pegar esse teu ponto de taxa competitiva e, ó, se prepara que eu vou te jogar no tema de custo da Vext e entidades sem fins lucrativas. Só uma curiosidade, sabia que na nossa pesquisa de satisfação, né, que a gente faz bienalmente, a cada 2 anos, sabe que o número é de 50% dos participantes que respondem à pesquisa não sabiam, não conhecem que a Vext tem um empréstimo consciente. Claro, tudo bem, a gente não divulga mesmo, eu concordo, Fernanda. Às vezes eu acho que divulgar tá... Não, o problema é que a Vext não fatura nada com isso. Mas é importante, tem gente que está em empréstimo consignado, pegou um crédito CDC ali do seu banco e podia estar com uma taxa muito mais barata. E aí, Mauro, tu aí como nosso líder, que vai ficar gravado isso, é bom mandar um bom recado. Qual o impacto disso, assim, pô, o empréstimo consciente tem taxas mais baratas, e aí o link com uma entidade fechada de previdência sem fins lucrativos e o custo da Vext, porque isso tudo é muito vantajoso para o participante. Olha, vantajoso para o participante porque, assim, em primeiro lugar, voltar na questão da segurança. Então, do ponto de vista de risco, para o plano, o risco ele é totalmente mitigado. Você fala do empréstimo, né? Do empréstimo. Então, o risco de crédito é mitigado porque existe uma garantia, que é a própria reserva do participante. Existem limites que são observados, né? Limites individuais e limites globais, que a gente atende, a gente tem espaço, então a gente atende muito bem esses e acompanha tudo isso. Então, do ponto de vista de risco, não tem, isso é totalmente mitigado, é muito seguro. Do ponto de vista de rentabilidade, para todos os participantes, independente se você tomou ou não empréstimo, o custo do empréstimo ele entra como uma receita no plano. Então, se você tomou um empréstimo, você é do perfil 2035, que eu sei que você também se planeja como eu, está lá no perfil correto, 2035, e você tomou um empréstimo, o custo que você está pagando desse empréstimo é revertido em receita do perfil 2035. Isso é feito por perfil. Então, todos os participantes que estão nos perfis estão recebendo uma rentabilidade que é, inclusive, melhor do que a rentabilidade básica de um CDI normal. Então, o empréstimo ele é sempre um pouco acima do CDI, precisa ser mesmo, para rentabilizar o plano. Então, os participantes também usufruem disso, né? A Vext, no fundo, ela não recebe nenhum benefício financeiro do empréstimo. Então, todo o retorno do empréstimo é para o plano. A Vext é uma empresa sem fins lucrativos. Então, todas as nossas despesas que são auditadas e que são aprovadas por conselhos, a única fonte que nós temos é a taxa de custeio mensal. Não temos nenhuma outra fonte de receita. A taxa de custeio ela é definida em função do orçamento, todo ano. E depois isso é acompanhado, tem métricas, não podemos gastar mais que o orçamento, até por uma questão de legislação. Então, no fundo, o empréstimo ele não nem traz prejuízo para o participante e nem traz nenhuma implicação para a natureza da entidade, que é sem fins lucrativos. Acho que até por isso que ele é competitivo, porque o Vext não apura uma margem de lucro sobre o empréstimo.
Não, sem dúvidas. O empréstimo é uma ferramenta. Eu estou lembrando agora muitos casos, mas muitos assim. Vou falar na casa de centenas desses anos aí que a gente teve no atendimento, porque quem não sabe, né, a previdência complementar à brasileira, ainda bem que por legislação brasileira a gente não pode meter a mão enquanto está trabalhando. Tem participante que não entende isso. Poxa, mas o dinheiro é meu. Isso é legislação brasileira. Enquanto a gente está vinculado à empresa, eu não posso usar aquele recurso. Bendita lei que botou isso, senão a gente já teria queimado para Disney, para o carro, para a reforma e ido embora. E aí o que eu ia falar é o seguinte, às vezes vem algum participante com alguma dificuldade e fala assim, liga para o atendimento. Poxa, eu tenho uma grana aí na Vext, tô apertado, preciso usar, queria usar um pedaço. E aí a turma do atendimento menciona o empréstimo consciente, a pessoa não sabia, descobre ali. Aí a gente recebe 35 mil atendimentos por ano no atendimento, assim, e uma boa parte dessa é gente que não conhece, e ali, pô, deixa a sua reserva intacta, até porque o empréstimo eu não tiro da minha reserva, né? É só eu uso ali um limite, e consegue se resolver, vai lá sozinho no site, não precisa pedir orientação para ninguém, não precisa assinar contrato, é tudo online, né? E o empréstimo tem ajudado muita gente. O Mauro lembrou durante a pandemia de 2020, né? A gente nem lembra da pandemia, que a Vext fez uma ação alinhada com o Conselho Deliberativo de reduzir muito as taxas. Eu acho que a gente levou as taxas a 0,5%. Gente, ó, ajudou um bocado de gente a isso. Famílias se recolocando, a turma se organizando em casa. Todo mundo teve impacto radical. E o empréstimo consciente ajudou muita gente, assim, a gente nem lembra disso. Acabei lembrando desse tema. Mas lá atrás, eu tô lembrando umas coisas que vocês falaram aqui. A gente falou uma coisa que é um termo que a gente usa, e eu vou falar, Mauro, dos 50% de retorno no investimento. A gente fala assim, né? Poxa, investimento melhor que a contribuição mensal da Vext não há, porque eu ganho até 50% de retorno no meu investimento. Basicamente é o seguinte... Se eu pegar hoje R$1.000 do meu salário e botar no banco, eu levo para o banco R$1.000. Se eu levar para uma corretora, eu levo R$1.000. Se eu aporto no plano Vext, posso levar até 1.500, porque se eu estiver dando 12%, eu ganho 50% de retorno. Comentem isso, se vocês já usaram essa expressão para convencer alguém para botar o dinheiro no mês a mês, e qual é a importância de eu botar ali X% e a patrocinadora botar 50% de dinheiro. Comecem os pessoal de RH, de PO aí. Isso é muito importante, muito relevante no dia a dia, Fernanda. A gente na Braskem também fez uma pesquisa com os integrantes, né? E o que a gente está procurando trazer depois do resultado dessa pesquisa são resultados, o que eu estou falando aqui desde o início, exemplos numéricos. Então, por exemplo, em maio agora a patrocinadora Braskem pagou a contrapartida anual. Então, a gente traz o exemplo. Então, não sei se vocês já trouxeram, assim, o participante contribuindo 12%, ele vai ter os 50%. No ano que a patrocinadora tem anos vinculada ao resultado, o máximo 80%, desses 12, 10,8% é o que a patrocinadora está colocando sobre esses 12. Então, a gente traz em percentual, em exemplo de número. Aí, quem não é participante recebe esse comunicado também. Aí ele pensa, nossa, deixei de ganhar isso. Poxa. Então, esse é um exemplo que nos 2 últimos anos a gente está trazendo. O 10,8%. Uma boa prática, né? Muito interessante, né? Porque você materializa o que o cara deixou na mesa, né? Porque com coisas que ele vê a realidade. Então você mostra através dos números porque a gente nunca faz a conta do anual, da contribuição anual, porque determinada patrocinadora é deliberativa ou não, né? Mas como prática comum, além da mensal, toda patrocinadora faz o anual no ano seguinte, né? Então também é um percentual, geralmente minimamente 50%, onde eu passei até 80%, chegou anos em função do resultado, chegamos até 80% de contribuição. Imagine isso, onde é que você vai ter isso? Não sei, a gente brinca, né? Só o cara estiver mexendo com droga para ter uma rentabilidade similar, porque com essa volatilidade que a gente tem de mercado, você não consegue isso. E esse exemplo que a Fernanda deu, você consegue materializar isso, ou seja, é uma boa prática, Fernanda. E sabe que eu já ouvi comentário de
pessoas que não são participantes, e que eu perguntei, mas por que você não entra no plano, né? E a pessoa, o comentário da pessoa é, mas é porque eu estou muito preocupado com a bolsa, com a economia, eu acho que eu quero esperar um pouco melhorar o cenário, daqui a um ano eu entro. Mas se você entrar agora, você vai receber a contrapartida, assim. Independente da bolsa andar para cima ou para baixo. E essas variáveis ele está exposto fora da você vai estar fora, fora tá outro lugar exposto. também. Então não tem argumento para isso. Ou seja, qualquer justificativa você consegue derrubar facilmente, né? Então esse é o desafio, mas tem a natureza humana. Se é uma pessoa muito, muito conservadora, eu sei que vai contra aquilo que a gente recomenda, que é estar no perfil adequado da cidade. Se é esse exemplo que você trouxe, pode explicar que nesse primeiro momento ela vai ficar no adequado, mas a VEX está com 2 janelas de perfis. Ela pode escolher o perfil mais conservador e manter, aí ela vai ter uma renda fixa, pelo menos, né? No mínimo a renda fixa, mais a contrapartida. Mais né? a contrapartida. Então, não tem desculpa para aderir a esse benefício tão importante que é a Previdência, né? Pô, a Vext, como entidade fechada de previdência complementar, aquele nosso nome técnico pomposo, que é o meu aqui, mas nós basicamente fazemos gestão de dinheiro. E aí eu vou até pedir pro Mauro Fernandes, eu sei que um dia desse, numa conversa nossa, a gente tava até falando, né, porque a gente tem que levar para os participantes, como é que a Vext se compara, como é que a Vext gera 4 bilhões, comemoramos um dia desse a marca de 4 bilhões. E é legal, não é de dinheiro da Vext, não. Dinheiro dos participantes assistidos. Aí, claro, a Fernanda já sabe um pouco, mas o Mauro vai te dizer mais. Mauro, dá uma palhinha pra Fernanda. Como é que a gente cuida de dinheiro? Até não sei se vocês sabem, o Mauro, como diretor-presidente da Vext, lidera uma mini gestora com uma equipe de investimentos. Conta pra gente aí, Mauro. Tá, acho que tem algumas questões, então, que vocês estão trazendo. Com relação a como é que nós nos comparamos primeiro, né? Como é que a gente se autoavalia se o nosso trabalho está gerando um bom resultado, né? Então, tem algumas métricas. Primeiro, na nossa política de investimentos, nós definimos quais são os benchmarks que nós devemos utilizar para cada tipo de investimento que nós fazemos. Então, para cada classe de ativos. Então, o benchmark, por exemplo, pode ser o CDI, para um perfil curto prazo, ou pode ser um indicador voltado para a bolsa, ou de multimercado. Existem indicadores padrão, que são usados na indústria, e que nós utilizamos, e contra os quais nós temos que, no mínimo, estar igual ou superar esses benchmarks. Então, essa é uma forma de análise talvez um pouco mais técnica, porque cada uma dessas classes tem um perfil de risco diferente, tem características diferentes, então a gente se cobra e tem resultados conforme esses benchmarks. A outra forma que a gente usa de comparação é uma análise com relação a outros gestores. Então, nós trabalhamos hoje com cerca de 30 gestores, aproximadamente, nas diversas classes. Todos são selecionados a partir de um processo muito profundo de análise, e de due diligence também, que passa por entender a composição da equipe, o histórico, o processo de decisão de investimentos, modelo de remuneração. Então a gente não fica só olhando para o resultado passado, até porque o resultado passado não é garantia que vai ter um bom resultado no futuro. Então são gestores já consagrados, tradicionais, uma reputação muito boa. E nós comparamos o resultado das nossas classes com outros gestores no mercado. Então a gente faz isso nos nossos comitês, nossas reuniões de comitê de investimentos e riscos, e analisamos como é que está o desempenho dos nossos investimentos versus outros gestores. E a outra forma que nós analisamos é olhando outras entidades de previdência. Então nós temos aí consultorias que promovem estudos e trazem resultados consolidados para um conjunto de entidades. Então hoje tem uma consultoria que trabalha com a gente, trabalha com diversas entidades, que é a Aditus. Ela trabalha aí com mais de 70 entidades, o patrimônio consolidado de mais de 300 bilhões, e eles elaboram relatórios de desempenho para cada uma das classes mensais e disponibilizam para as entidades. E aí também nós nos comparamos em relação a cada uma das classes no setor. Nós temos ficado aí consistentemente no primeiro quartil
na maioria das classes, em termos de melhor resultado. Quando a gente não está no primeiro quartil, a gente está no segundo. Então a gente está sempre acima da mediana. A gente não quer ficar na média, a gente quer sempre estar no primeiro quartil. É natural que você tenha algumas oscilações. Então a gente olha também, de maneira geral, para os benchmarks que são técnicos, para outros gestores e um outro nível que é para outras entidades de previdência que seguem, que tem as mesmas limitações que nós temos do ponto de vista de legislação, né? Então essa é uma das questões. Então... Ô Mauro, quando você comentou de o Cristiano falou da Vex hoje com patrimônio de 4 bilhões de reais. E aí você falou de gestores, ou seja, esses 4 bilhões você entrega a esses 35 gestores para que eles possam investir esse dinheiro dos participantes do plano, é isso? É isso? O gestor, quando você fala do gestor, é isso? É exatamente isso. Como é que funciona essa delegação dessa gestão, né? Então nós temos aí um comitê de investimentos e que ele define, ele traz aí uma proposta de política de investimentos que depois é revisada pela diretoria executiva e proposta para o Conselho Deliberativo. Essa proposta da política define todas as regras, as classes, o que pode fazer, o que não pode fazer, e a partir disso são selecionados os gestores que estão capacitados para poder investir esses recursos. Perfeito. Então, isso traz uma diversidade de estratégias, traz diversificação, reduzindo riscos, e também a gente controla aí os limites que cada um podem ter de capital sob sua gestão. E mensalmente acompanhamos aí o desempenho de sempre seguindo a política de investimentos aprovada pelo Conselho. Sempre seguindo a política. E nós temos que prestar contas, não só para o Conselho, mas para a Previc, que é o nosso órgão fiscalizador, se estamos dentro da política. Então, nós temos que apresentar relatórios de acompanhamento, de enquadramento, se estamos desenquadrados. E quem audita isso para vocês, para saber se vocês estão cumprindo com esses requisitos? Aí nós temos, primeiro, a elaboração do trabalho é feita com apoio de uma consultoria externa, que trabalha o setor inteiro, que é a Aditus. A própria Previc fiscaliza isso, ela recebe os relatórios e ela faz as verificações do que está sendo praticado nessa política. Internamente nós temos a nossa auditoria interna, que também faz esse trabalho de verificação, e o Conselho Fiscal, que acompanha isso também periodicamente. Aproveitar aí 2 perguntas adicionais dentro desse tema. Você comentou da Previc, né, que é o órgão, deixar claro aqui para todo mundo, é o órgão regulador do governo, né? É o controlador, fiscalizador, né? É o fiscalizador. As entidades. É uma legislação específica que eles colocam os limites de alocação, né, de cada tipo de investimento. Então, é por isso que você precisa mandar esses reportes. Sim. Certo. E... Bom, é isso. Por exemplo, me perguntaram uma vez... uma coisa importante. E só para concluir. E esses gestores que você comentou, o bom é que a gente tem acesso através da VEX, da Previdência Complementar, a esses gestores, que muitas vezes a pessoa física, se eu... não tenho previdência, eu mesmo vou gerir os aportes, o patrimônio, não em previdência. Eu, como pessoa física, não teria acesso a certos gestores que vocês trabalham, não é isso? Não teria. Tem alguns gestores, por exemplo, que só trabalham com investidores profissionais. Investidores profissionais são empresas, fundos de investimentos, as pessoas físicas não têm acesso. Outros gestores só trabalham com investidores qualificados. Então, investidores que têm mais de 1 milhão de patrimônio, então também muitas vezes o participante não teria acesso. E além de ter o acesso, existe uma questão do custo do investimento. Porque como nós investimos montantes elevados, nós temos a escala, isso acaba diluindo muito o custo fixo do gestor. Então a taxa de custeio que ele cobra, a taxa de administração que ele cobra, geralmente é mais baixa do que a taxa que ele cobra quando você entra no investimento da pessoa física. Então, acho que talvez para ilustrar um pouco algumas dúvidas que surgem, sim. Se você entra no investimento hoje de um fundo de renda fixa de mercado tradicional, talvez você pague 0,30, 0,40 de taxa de administração.
A Vext, como ela tem um patrimônio muito grande, ela consegue pagar um valor bem menor do que isso, em termos de taxa de administração. Acho que esse tema que está na mesa, que tem um negócio que tem que ser falado, que foi muita evolução da Vext, que começou lá em 2014, são os tais dos perfis de investimento. Não sei se você sabe, a Fernanda chegou depois, até 2014, Fernanda, nós tínhamos um perfil de investimento só. Basicamente é o seguinte, todo o dinheiro da Vext era alocado numa única composição de investimento, mas os objetivos do Mauro são diferentes do meu, são diferentes do Paulo, da Fernanda, da Gabi, da Rejane, do Pedro. E aí era aquilo, tinha gente que queria mais dinheiro em bolsa de valores, outro queria mais dinheiro em renda fixa. A gente não atendia ninguém. E aí em 2014 foram implementados os perfis de investimento. Daqui a pouco vou passar para o Mauro explicar até um pouquinho do que significa o Target Date Funds. E hoje nós temos 10 perfis de investimento. E a Vext, né? Não sei se vocês já perceberam no website lá, tá escrito assim, seu plano de investimento para o futuro. A gente tenta botar na cabeça dos participantes e assistidos que eles são investidores de longo prazo. Ah, mas eu não tenho investimento no banco X, banco Y. Não, mas se você tem dinheiro na Vext, já é investidor, porque cada perfil é uma cesta de investimentos com uma super sofisticação. Mauro, fala da lâmina de investimento, como é que a pessoa vê até o CNPJ dos fundos. Hoje nós temos, então, esses 10 perfis. Cada um dos perfis tem uma composição, uma quantidade que aloca em ativos com mais ou menos risco e rentabilidade. Então, a gente tem o perfil, por exemplo, 2065. É o perfil para aquela pessoa que só vai usar esse dinheiro lá em 2065. Né? Então, é um perfil que tem uma quantidade de renda variável maior, tem mais investimento no exterior, tem um pouco ali de private equity, tem uma parcela baixa de renda fixa. E você tem na outra ponta o perfil curto prazo, que ele só tem renda fixa. É um perfil onde não pode ter muita volatilidade, a gente vai precisar usar o dinheiro no mês a mês, ou vai usar daqui a pouco, então não quer ter o risco de ter uma variação negativa e não dar tempo de recuperar. E aí, no meio disso, você tem perfis que vão de 5 em 5 anos, 2025, 2030, até 2065. É importante destacar que o custo que o participante paga para a Vext é o mesmo, independente do perfil que o participante está. Todos os direitos, as informações, as características do plano são as mesmas para cada um dos perfis. O que muda realmente é a composição da carteira de cada um dos perfis. Então, quem tem uma expectativa de usar o recurso lá na frente, pode estar num perfil mais longo, que vai ter mais volatilidade, mas no futuro se espera que tenha aí um resultado melhor do que os perfis mais curtos, que têm baixa volatilidade. Né? Então, acho que isso é uma característica, aí, é um inovador esse modelo, é um modelo que chama modelo data-alvo, que é Target Dated Fund, é um modelo que surgiu no exterior, Canadá, Estados Unidos, Europa, no Brasil. A Vext foi pioneira na introdução desse modelo. Algumas entidades já estão começando a desenvolver. Elas nos procuram para conversar sobre isso. Aí procuram a nossa equipe de investimentos, conversa com o Vinícius, que é o nosso diretor de investimentos, que estará aqui em breve também, conversando com todos. E a gente vai aprendendo com o modelo, vai melhorando a cada ano. Nós vamos trazendo aí novidades, vamos aprendendo com o feedback dos participantes. Eu que estou desde o início da Vext, né? Eu acho que esse foi a grande, junto com a evolução da Vext na área de governança corporativa, acho que esse foi a grande sacada, foi a questão dos perfis, né? Porque quando você tem 35 gestores cuidando desse patrimônio nosso, eu como patrocinado e como representante da patrocinadora, esses 35 gestores, eles têm a capacidade de trazer esses investimentos dentro desses 10 perfis, né? Isso faz com que você corra mais risco, menos risco, né? Então, ou seja, e você consegue capturar as oscilações no mercado, dentro de cada perfil. Então, olhando o objetivo do participante, o curto prazo, o médio prazo ou longo prazo, correndo mais ou menos risco, né? Então, eu acho que, para mim, esse foi o grande avanço no processo de renovação de vocês, né? Governança fica em primeiro lugar. Eu acho que essa questão de vocês estar mostrando um processo de confiança na instituição, né? E sendo transparente, né? Com
todas as gestões de vocês, acho que esse é fundamental. E o segundo foi a criação dos perfis. Eu acho que foi, e vocês, a Vext fez um processo de comunicação muito forte em relação aos perfis, ou seja, pacificando as informações para o participante. E hoje é uma coisa, acho que natural. As pessoas já olham, já enxergam os perfis como uma alavanca importante dentro do contexto do plano. Né? Sabe, no nosso dia a dia, vou te cortar um pouquinho, Fernando, só pegar esse gancho. No nosso cotidiano, a gente encara participantes, gente muito sabida, assim, gente que não sabe tanto, normal. E essa questão dos perfis de investimento surpreende do mais literado no tema, ao menos no nosso cotidiano. E é engraçado que a gente pensa assim, poxa, quem lida com investimentos pessoais, né? Eu não sou a pessoa que tenho muitos investimentos pessoais, não tenho competência para na minha vida. Mas, gente, não é fácil, como o Paulo falou assim, monitorar tudo. Eu vejo o Vini, o Mauro, a equipe lá dos nossos gestores, um é especialista em renda fixa, o outro em LTF, o outro em tesouro direto, o outro em investimento no exterior, o outro em investimento estruturado, o outro em líquidos. É quase impossível um ser humano naturalmente dotado de capacidade média dominar isso. E os nossos participantes assistidos têm isso. Por isso que é muito legal. Quem tá vendo aí, um dia se você tiver, agora parou, dá uma pausada aí, vai lá no vext.com.br, procura no menu os investimentos. Você vai ver o detalhe que seu perfil de investimento tem. Bata no peito e diga assim, eu sou um investidor de longo prazo. É na próxima reunião de família, assim, pô, Cristiano, então, como é que tá a sua vida? Tá fazendo o quê? Eu estou investindo a longo prazo. Esse pessoal vai ficar assim, nossa, que beleza. É, você tem o plano Vext. Gente, é um negócio arrumado, como a gente diz, essa cultura, um negócio arrumado, né? O Fernandinho ia falar alguma coisa. Não, é uma pergunta final aqui para o Mauro nessa questão de perfis ainda. Ele comentou, implantou em 2014, né, os perfis. Para quem está entrando agora, mais jovem, que provavelmente vai ser, de acordo com a política de vocês, vai ser alocado num perfil mais longevo, né? Como é que está o resultado acumulado? A gente não se vive de passado, mas dá um certo conforto para quem está entrando agora. Como é que está o resultado acumulado desses novos perfis que foram criados de 2014 para cá, comparando com curto prazo, por exemplo? Em 2014, a gente criou... Foram 4 perfis em 2014, que foi o curto prazo, o 2020, o 2025 e o 2030. Depois, em 2020, nós trouxemos os outros perfis, do 35 em diante. E é um acompanhamento que a gente realmente faz com frequência, né? Quem entrou lá em 2014 nesses perfis, né, qual foi o resultado de cada perfil? Porque a gente espera que no longo prazo os perfis mais longos tenham um resultado maior. Isso. Mesmo que tenha alguns soluços ao longo do caminho, né? E nesse período de 14 até 2022, ou comecinho de 23, a gente enxerga isso. Então a gente enxerga o perfil 2030 como que teve maior rentabilidade, depois o perfil 2025, em segundo lugar. O 2020 ele não existe mais, porque quando chegou em 2020 ele foi absorvido, virou curto prazo. Então o perfil curto prazo ele fica ali em terceiro lugar. Então a gente consegue ver essa tendência crescente se materializando, né? Ou seja, o resultado que vocês estão entregando está de acordo, está com o comportamento esperado no longo prazo. Está de prazo. acordo. Aí quando você muda a data de início para a data quando nós lançamos os demais perfis, 35 em diante, que foi em janeiro de 2020, nós lançamos 35, 40 até 65. De 2020 até agora, vamos dizer assim, até dezembro do ano passado, então 20, 21, 22, primeiros 3 anos, o perfil que teve melhor desempenho, até por uma questão de contexto de pandemia, guerras, aumento da inflação, aumento de juros, não foi um período positivo para a Bolsa. Então a gente percebe que num período curto, de 2020 até 2023, o perfil curto prazo foi melhor e os perfis mais longos eles foram tendo um desempenho um pouco pior, de forma decrescente, mas a gente entende que isso está relacionado com esta janela. Quando a gente olha 2023, é um ano que está bem interessante, porque no primeiro mês, os primeiros 2 meses, 3 meses foram bem difíceis para os perfis mais longos,
mas a gente começa a ver uma recuperação agora da renda variável, o cenário está se demonstrando um pouco mais estruturado do ponto de vista de política econômica, política fiscal, perspectiva de redução de inflação, redução de juros. Então a gente começa a ver agora os perfis mais longos performando melhor do que os perfis mais curtos no mês a mês. No acumulado do ano hoje, estamos falando de meados de junho, está mais ou menos equilibrado. Então se a gente continuar tendo esses movimentos que dependem muito do contexto econômico, tanto no Brasil quanto fora, de maneira mais positiva, a gente espera ter um resultado melhor dos perfis mais longos. Né? Aí quando a gente tiver uma janela maior, né, de 2020, por exemplo, a 26, a 27, a 28, a gente vai acompanhando e a gente espera realmente que eles tenham. Algo de médio prazo, aí a gente consegue ver isso na prática, né, Mauro? A gente consegue ver isso na prática. Eu ouço vocês falar e, claro, vem muita história na minha cabeça, assim, vou fazer uma metáfora aqui, vou cair nos perfis de novo. A Fernanda falou de evoluções dos perfis, né? O cara que quer começar a correr ou andar de bicicleta, assim, começa botando um tênis como uma bicicleta. Depois ele pega, se inscreve num grupo de corrida. Depois ele compra um relógio que monitora batimento. Daqui a pouco ele está se inscrevendo em corridinha. A gente vai se expondo ao tema até onde dá. E quando a Vext tomou a decisão de ir para perfis de investimento, eu comecei a fazer uma listinha aqui, Paulo e Fernanda. Olha a quantidade de coisas que a gente já evoluiu por ter em 2014 pisado no tema. Olha que bacana. 2014, 4 perfis de investimento. Curto prazo, 20, 25 e 30. 2020, mais 6 perfis. Aí, a gente agora, esse ano, implementou a segunda janela de escolha. Não sei se todo mundo sabe, mas a gente pode lá na Vext hoje escolher adequar o seu perfil, tanto no mês de abril como no mês de outubro. Isso foi uma evolução, só podia ser uma outra vez. A gente melhorou a lâmina de investimento. A gente dava uma lâmina de investimento que é um informe, assim, era num PDF. Tem uma lâmina online, pouca gente tem no website. Você tem acesso ao CNPJ dos planos, então o nosso investidor tem acesso a saber qual dos fundos, né? Dos fundos, eu falei do plano, não, dos fundos. Qual é o fundo que está investido. O nosso time de atendimento teve que se qualificar. Claro, nós não somos autorizados a dar orientação de investimento, mas a turma teve que se qualificar para dar um melhor atendimento. O Vini e o Mauro, eu tô ali também, né, fazendo parte, mas os dois, cada trimestre estão lá com um webinar, dando o resultado dos investimentos. Agora nós lançamos um informe só sobre investimentos. O Vini, nosso diretor de investimentos, Vinícius Narciso, vai lá, analisa o mercado, fala com os gestores, nos entrega um material consolidado sobre isso. O nosso Comitê de Investimentos e Riscos, que é um órgão colegiado ali de apoio ao nosso diretor de investimento, não foi suficiente. Agora a gente tem os subcomitês por classe de ativo. Nossa governança melhorou. Nós vamos ter um questionário de apoio para a escolha de perfil, daquele dia chamado questionário de suitability. Eu sei que eu listei aqui, eu agora estou sem óculos, mas não quero botar óculos, eu não vou conseguir ler. Mas a quantidade de coisas que esse tema evoluiu a Vext e fez todos nós evoluirmos como profissionais na governança. Cara, é muito legal, assim, é uma história muito bonita da Vext e realmente os perfis, cara, são um negócio diferenciado, assim, diferenciado. Espero que vocês percebam isso no dia a dia. É isso aí, fala pra turma lá que é todo mundo investidor de longuíssimo prazo. E aí, voltando à questão do perfil data-alvo, assim, o que tem de positivo nele é que se você tem uma expectativa de usar um recurso, vou dar o meu exemplo, 2035, você define que você vai estar nesse perfil de investimentos e automaticamente, ano a ano, o plano vai ajustando a sua carteira, porque nós estamos nos aproximando de 2035. Então, hoje, a carteira pode ter uma quantidade de renda variável, vou dizer lá, 20%, por exemplo, de renda variável. No ano que vem vai ter 19%, depois vai ter 17%, depois 15%. Então, já existe uma programação de ajuste que deve ser feito na sua carteira. Essa programação ela é revisada e re-ratificada todo ano, através de modelos matemáticos, estatísticos, avaliados e aprovados junto ao nosso conselho de administração. Então, assim, o que nós gostaríamos é de deixar as pessoas bastante confortáveis para que elas escolham o perfil conforme a data que vai usar o recurso e fiquem tranquilas sabendo que vão ter algumas oscilações e que elas
mas no longo prazo... Eu acho que esse é o desafio do perfil de investimento, né? Você estabelece o perfil e como a Vext oferece ao participante 2 janelas para se mover dentro dessas 10 perfis, as oscilações de mercado que são naturais, né? Porque se a gente soubesse os rendimentos com exatidão, era muito mais fácil, né? Então, viver é um risco, então os investimentos também. Então, com essa oscilação toda, o participante fica com essas janelas, puxa, agora a bolsa que está subindo, então vou trazer mais para o longo prazo. Não, agora o juro que subiu, a bolsa tá ruim, eu volto para... Então, essa oscilação de entrar e sair das posições, ela é muito ruim para o participante. Então, ou seja, é fundamental, na minha visão, a gente orienta sempre internamente, estabelece, a Vext faz uma continha lá para se encaixar você com a idade, com o tempo de contribuição, com o tempo de serviço, quanto tempo vai ficar para você encaixar no seu perfil, uma sugestão, sempre específica. Encaixando nisso, um pouquinho de paciência, porque a volatilidade ela vai existir. Não tem como não ser, né? Então, ou seja, as janelas que a Vext abre, a gente orienta internamente, basicamente para você ratificar a sua posição, a não ser que tenha algum evento extraordinário, muito extraordinário, para que você mude disso. Mas a orientação nossa sempre interna não muda por oscilação de mercado. A oscilação de mercado ela vai existir. Então, hoje é renda fixa, amanhã é variável, amanhã é dólar, amanhã é ouro. Ou seja, essa expertise a gente, participante, não tem. E a Vext tem uma equipe formada, qualificada, para trabalhar com esses 35 gestores que o Mauro colocou aqui, que esses sim têm expertise de onde alocar, de como alocar. E os pesos de cada alocação dessas está no perfil. Então, quem tem mais risco, quem tem possibilidade de correr mais risco, que é mais longe, que vai usar o recurso por mais tempo, tem que necessariamente correr mais risco. É assim que vai formar uma carteira melhor, um patrimônio melhor, né? Quem não tem, o perfil de curto prazo, ele vai estar carregado com instrumentos, com investimentos, com fundos, com menos volatilidade. Então, essa coisa. Então, a abertura das janelas para o movimento não faz o movimento por volatilidade de mercado. Acho que esse é um ponto fundamental. Porque abriu, quero mexer. Mexer por quê? Não mexer porque o mercado hoje não é mais dólar, não é bolsa, não. Estabelece a definição do que é, porque a volatilidade ela vai existir. E a diferença entre o perfil do investidor e o perfil do investimento, né? Esse é outro ponto as pessoas ainda confundem, é muito comum fazer essa confusão, porque as pessoas pensam, não, mas eu sou uma pessoa mais conservadora, o meu perfil é conservador. Então, por que eu vou colocar, vou dar um exagero aqui, eu tenho 23 anos, vou usar esse dinheiro só quando eu tiver 60, mas eu sou conservador, então eu vou colocar aqui num perfil mais conservador. Então, aqui a gente está falando você pode ser conservador como um todo na sua estratégia, você pode ter um investimentos em carteiras suas, você tem um pouco na Vext, você pode ter imóveis, então na sua composição como um todo você pode querer ser mais conservador, mas é importante a gente pensar no perfil do investimento e não no perfil do investidor. Então, investimento em previdência, o perfil recomendado é que ele seja compatível com o horizonte do seu investimento. Então, se eu vou usar daqui a 40 anos, 30 anos, esse é um investimento que precisa ter um perfil adequado para essa realidade. Porque eu tenho um risco de não conseguir acumular a reserva que eu preciso. Então, aquela volatilidade no mês a mês, ela faz parte da natureza do investimento, mas o grande risco mesmo é eu passar 30 anos acumulando numa taxa de juros baixa, que às vezes está junto à inflação, e as despesas de saúde, de vida vão subindo muito, e eu não consegui acumular uma reserva em termos reais suficiente, porque eu fiquei num perfil muito mais conservador. Então, essa distinção do perfil do investidor e do investimento, acho que ela é importante. Você está voltando de novo num tema que é de educação, despertamento, e olha como é legal a gente se expor a um plano de previdência, né? Talvez quem não tenha plano de previdência não está discutindo nada disso. Olha quanto assunto a gente botou. E esse tema do Mauro, outro conceito que a turma fala assim, não, eu quero um investimento com menos risco.
E o pessoal faz isso, menciona risco como um sinônimo de volatilidade. Volatilidade, o sobe e desce dos investimentos financeiros, mas risco no longo prazo não é a volatilidade mensal, é a pessoa não ter um dinheiro para viver por mais 30 anos. E aí, certeza que a Fernanda já viveu isso. Paulo, eu tô lembrando de uma história de uma moça de previdência, ela era a diretora-presidente, acho, da Valia, chama-se Maria Gurgel, e ela conta uma história muito legal, Fernanda e Paula, que ela diz o seguinte: ela era PO de uma empresa, e depois ela sai da empresa e vai para o fundo de pensão, vai para a entidade fechada. E ela diz que quando ela estava se aculturando na entidade de previdência, ela foi fazer alguns atendimentos. E ela disse que ela acompanhou a história de um homem, era um homem, senhor José, que ele chega para o atendimento e fala assim: ô, minha filha, tudo bem? Para alguém do atendimento, estou me aposentando, quero ver meu saldo aí. E diz que a pessoa do atendimento da entidade fala um saldo muito pequeno. E esse homem fala o seguinte: não, minha filha, não pode ser só isso. Aí ela, mas foi só isso que o senhor acumulou. E diz que ela estava junto do atendimento, e diz que esse homem fala o seguinte: mas o que eu posso fazer agora? E aí, silêncio, porque assim, agora não dá para fazer mais nada. E esse tema que a gente está falando é de uma urgência tão grande, porque é isso, enquanto o Estado brasileiro, qualquer Estado, tinha condições de aí dar uma aposentadoria para a turma, mas isso não é realidade hoje. Por isso que eu brinco, o meu trabalho, quando eu saio de casa, não é operar previdência, seguridade, tecnologia, o Mauro fazer investimento. Gente, é ajudar pessoas a ter alguma qualidade de vida por muito tempo, né? É de uma seriedade o que a gente faz aqui, vocês nas patrocinadoras, as patrocinadoras, e a gente tem que honrar que as patrocinadoras, a gente fala muito da Vext, né? A Vext dá contrapartida, a Vext faz isso. Não, a Vext opera o dinheiro que os participantes e as patrocinadoras colocam para o futuro. É um trabalho muito legal, assim, e como é importante esse despertamento dos nossos colegas, porque o futuro vai chegar. Eu brinco, né, quando eu falo que eu já avistei o futuro. Eu brinco porque, assim, hoje para mim é o futuro, porque há 30 anos atrás eu não imaginava nunca que eu ia estar aqui. A gente vai avistar o futuro, e o futuro, quando chegar, pode ser muito difícil, né? Muito difícil. Fiz um discurso emocionado aqui, eu me perdi aqui no meu... Agora contribuam aí no meu discurso emocionado. A responsabilidade é grande, é levar informação, incentivar a poupança através da previdência complementar, né? Retirar esse valor mensal aí e levar informação para que ele faça a gestão do seu investimento da melhor forma, né? Então, é confiando nos profissionais da Vext para gerir esse patrimônio, né? Eu ia falar, eu citei o exemplo de corrida e um dia desse, eu também botei num slide desses de apresentação para chocar, e o meu slide dizia o seguinte: era um tênis de corrida e falava o seguinte: um tênis de corrida não te faz um corredor. É comum a gente assim, não, vou pra academia, a gente compra roupa de ginástica, nem se usa mais, né? Roupa de academia bonita, roupa de treino, ginástica, põe roupa de treino bonitona assim. A roupa de treino não vai te fazer um malhador. O tênis não te faz um corredor. Tem que ter atitude. E sabe que aí eu falo que a previdência é uma coisa. Ter o plano Vext, olha, eu brinco assim, olha, é só o início. Olha quanto assunto uma pessoa tem que ver ali no seu plano Vext. Imagina, a gente falou que ele tem que saber que ele tem empréstimo, ele tem que saber escolher seu perfil de investimento, ele tem que saber que ele tem a possibilidade de escolher beneficiário. Nós nem falamos aqui que no plano Vext você pode escolher os beneficiários. Você tem que materializar o seu futuro para ver o que você precisa ajustar. Você tem que adequar seu percentual de contrapartida. Você tem que ver ali o simulador. Vai no site da Vext, ver o simulador de benefício fiscal para ver quanto que você está conseguindo reduzir a sua base de cálculo no imposto de renda, se declara pelo completo. É uma quantidade de temas. E já tem o prévio seguro, né? Que nós não falamos. Né? Nem falamos ainda. O prévio seguro. Assim, que é um diferencial, assim, realmente, que se eu nunca vi no mercado, esse realmente é para quem não conhece, vale a pena conhecer, o prévio seguro. Fernando, eu sei que você já usou o prévio seguro, alguém na Braskem, assim, a gente já usa, assim, o que vocês querem compartilhar? Uma parceria aí entre a patrocinadora e o plano, né? O Paulo e eu que somos aqui da patrocinadora, é um seguro adicional, né, vamos
esclarecer aqui para todo mundo, quem nunca ouviu falar de PreviSeguro, é oferecido pelas patrocinadoras, então é custeado 100% pelas patrocinadoras. O integrante participante não vai desembolsar nenhum recurso para ter direito a esse seguro. E o que ele é? Você aderindo à VEXT, tendo a VEXT como previdência complementar, você vai ter, enquanto funcionário da patrocinadora, integrante ativo dessa patrocinadora, você vai ter um seguro, que é no caso de incapacidade e morte, que vai cobrir as contribuições da data do evento que ocorrer, que a gente espera que não ocorra, mas é importante estar seguro até os 65 anos. Então, você imagina, as pessoas que você indicou, que não precisa ter algum grau de parentesco, você pode escolher qualquer pessoa e ratear esse percentual entre essas pessoas, está seguro, receber uma indenização pago de uma vez só em caso de morte. Sim, já tivemos, lá na Braskem, e que em alguns casos o valor dessa indenização, desse seguro, é maior do que o participante tinha de saldo acumulado dentro da VEXT. Quanto de aporte a patrocinadora faz para que o integrante tenha o plano, né? Você vê lá qual a participação, a participação anual, esporádica, o PreviSeguro, ou seja, o incentivo que as patrocinadoras que fazem para que o integrante tenha o plano, né? Ou seja, é um investimento na pessoa, né, que a patrocinadora faz. É uma coisa muito legal isso. É muito diferenciado. E aí quem está nos assistindo ali, eu tô olhando para uma câmera aqui, você que já é participante do Plano VEXT, integrante ou funcionário de qualquer uma das patrocinadoras, e quem não é também, gente, o que a gente tem no Plano VEXT, a gente mencionou aqui situações altamente inovadoras para o nosso segmento. Perfil de investimento, indicação livre de beneficiário, raramente se tem. Não ter o vesting, né, aquela amarra para você levar todo o seu dinheiro, o PreviSeguro, as informações, lâmina de investimento, o empréstimo. O que o Plano VEXT tem é muito diferenciado. E aqui, na boa, a gente conhece muito da indústria, pouca gente tem acesso. E aí, quem trabalha hoje numa patrocinadora, e sério, se você ainda não tem o Plano VEXT, você procura na Braskem a Fernanda, muito pouca gente vai te procurar, a Fernanda na Braskem. Paulo, procura os nossos líderes de PIO e RH nas patrocinadoras. Poxa, tem que ter. E quem tem que se aprofundar nesse sistema, porque tem decisões muito importantes. Talvez o percentual de contribuição não esteja adequado. Faz o esforço que o Mauro sugeriu, num DCID, numa PLR. Usa o simulador. Usa o simulador de renda futura, sério. O simulador de renda futura devia ser quase aquele check-up anual. Como o Paulo falou, fica cara a cara com essa situação e é melhor que você encare essa situação agora do que lá na frente, porque um dia pode ser tarde. Parece uma mensagem meio ruim que eu tô dando aqui, mas você vai nos agradecer de ter um dia visto esse podcast. Eu nem vou falar assim, você escreva seus comentários, imagina, nem precisa disso que a gente não tá atrás de likes. E vale o lembrete aí que indique sendo beneficiário. Se você não indicou seus beneficiários, né? Você faz isso para direcionar para quem você quer distribuir esse curso, não precisa ser familiar. Né? Isso não entra em inventário. É importante deixar tudo isso organizado, principalmente agora. É tão simples, né, Mauro? No caso dos beneficiários do saldo da VEXT, é direto no portal, tudo online, você gasta 2 minutinhos aí, 3 minutinhos, que vai ser importante lá na frente, né? E aí outro ponto também importante que eu acho que vale reforçar aqui para os nossos participantes, integrantes, é a questão do percentual de contribuição. A gente falou em flexibilidade, essa alteração pode ser mensal. Se caso tenha um imprevisto, porque a gente falou de questão de planejamento financeiro, um imprevisto, você precisa diminuir naquele mês, é possível. Ou ganhou um dinheirinho a mais, aumentar o percentual naquele mês é importante, mês a mês, que às vezes você não vê muito isso no setor, às vezes entidade fechada de previdência complementar, como é a VEXT, é uma janela de 6 meses, uma vez por ano. E na VEXT não, isso é mensal. Vou pegar esse tema da Fernanda e vou linkar aqui bonitinho pra gente. Flexibilidade do Plano VEXT. No Plano VEXT a pessoa pode mudar o percentual todo mês. Tô contribuindo com 12, me apertei. Baixei para 1. Tudo bem. Todo mês ele pode fazer isso. Pode suspender por até 6 meses. Deu uma zica, suspendo, não. A pessoa pode
bom, adequar o percentual, suspender, cancelar eventualmente, fazer portabilidade de entrada. A Fernanda trouxe aqui, portabilidade é uma possibilidade que eu tenho uma grana em previdência, claro, desde que compatível está em outro lugar, eu posso trazer dinheiro para ser administrado dentro dessa estrutura de investimento. Sério, a gente ia ficar mais muito tempo aqui, tô olhando para um reloginho ali que já está me apontando. Cara, foi muito legal, assim. Mauro. Flexibilidade na saída também. Né? Não, na saída. Na hora que você vai sair, você tem vários prazos que você pode receber o dinheiro. Eu Pode deixar o dinheiro mais uns anos e depois começar a receber. Você pode começar a receber, parar um pouquinho e depois volta a receber de verdade. novo. Tem várias alternativas aí. Esse ponto do Mauro foi muito legal. Um dia desse a gente tava... Uma pessoa tinha se desligado da empresa e ela veio para nós com uma dúvida. Ela, eu quero tirar o meu dinheiro. A gente, por quê? Não, porque eu me desliguei da empresa, estou indo para outra empresa e agora eu sou obrigado a tirar. A gente falou, não, isso é muito legal, né? O plano Vext, o apoio que a Vext dá para os integrantes não se encerra quando ela sai da empresa. Que nada, você pode ficar com o seu dinheiro rendendo na Vext. Você pode já optar pela sua renda mensal. Aqui na Vext também não tem limite de idade para entrar em renda mensal. Uma vez pegando renda, você pode suspender a renda. Continua usando o seu perfil de investimento de acordo com seus objetivos. Gente, é muito legal mesmo. Eu achando muito legal a Vext aqui falando assim. Você ia falar alguma coisa, Fernando? Eu te cortei aí. Não, e você falando de recebimento, a gente só não mencionou a questão da tributação. Acho que seria importante falar dos regimes, né? Progressivo, regressivo. Regime tributário é uma coisa que dá meio pânico nas pessoas. O regime tributário, basicamente, né, lembrando pra gente aqui, a legislação brasileira te obriga hoje, o participante de um plano de previdência complementar, a escolher o regime tributário, que é como o seu dinheiro vai ser tributado. Basicamente, a gente tem o regime progressivo, que é a mesma tabela do imposto da renda nossa mensal, né? Com maior, progride, né? Com maior a minha renda, maior ali a alíquota. E o regime regressivo, que nesse caso é com mais tempo fica a cota do investimento, menos ela vai pagar imposto de renda. Então, quem tem uma ideia assim, poxa, eu vou deixar esse meu patrimônio por muito tempo, o regime regressivo seria mais indicado. Mas é aquilo, a gente sempre fala, a gente não tem a bola de cristal, né? Aí o cara escolhe uma coisa, mas é uma decisão importante, assim, e vale a pena ver as equipes de PIO, a Vext, qualquer um dos canais de investimento, não citamos também. A Vext você pode ser atendido por chat, por chatbot, por WhatsApp, por telefone, pelo Mauro, sim, se a gente marca com o Mauro, tamo lá, turma. Tem todos os canais, ninguém pode ficar com dúvida. E essa é uma decisão importante. Tem gente que se arrepende depois, mas não adianta, tem que ser feito na adesão, né? No início, né? E na dúvida, pode procurar a gente. Né? Por isso que é tão importante procurar vocês em caso de dúvida, né? Tem uma equipe de atendimento disponível, né? No horário comercial. Então, na dúvida, procurem a Vext. Nessa linha, tem gente que fala assim, não, mas eu tenho investimentos fora da Vext. O Mauro fala assim, tudo bem, aí você leva o seu investimento para outro lugar. Quando que a gente consegue, num outra casa de investimento, ter acesso ao diretor-presidente, ao diretor de investimento, a uma equipe de atendimento que é 100% própria, ali, né? Dedicada. Né? Pouca gente tem isso. E tá tudo à disposição do participante da Vext. Vocês falam demais, vocês. E eu vou dar agora uns 2 minutinhos para cada um dar um tchauzinho, fazer um agradecimento aí. A gente vai encerrar esse bate-papo que tem que ter pro próximo, Paulo. Tem que ter pro próximo. Guardar Fernando, por favor. Então, eu agradeço o convite, Mauro, Cris. Acho que esse papo aqui foi importante para a gente falar um pouco de Vext para os participantes, para os nossos integrantes das patrocinadoras. Acho que com essa conversa aqui ficou claro que é importante, é essencial aderir à Previdência complementar. No caso, o que a gente oferece para os integrantes é o da Vext. É um benefício diferenciado, então se você não é participante ainda, passe a aderir, porque você está deixando de ganhar um bom valor aí, uma rentabilidade que em muitos lugares você não, investindo como pessoa física, você não vai receber. E é isso. E dúvidas, a Vext está à disposição. Eu também lá na Braskem, quem quiser me procurar, estou à disposição. Obrigada.
Eu queria agradecer, né, ou seja, complementar um pouco das palavras da Fernanda. Acho que esse é um momento ideal, acho que mais uma iniciativa da Vext, ou seja, na linha de informar, de debater, né, de passar informações para os integrantes, ou seja, é uma honra estar aqui com vocês. Eu espero que eventos como esse, como o Mauro colocou e o Cris, outros virão, né? Então acho que é super interessante a participação de vocês. E quem, assim como a Fernanda colocou, quem ainda não é participante, avalie com carinho. A gente está ali também na UTP, à disposição dos integrantes nossos para buscar informação. Mas eu tenho visto que a gente tem procurado mais a equipe da Vext, né? Ou seja, a equipe qualificada no atendimento e tem surtido muito efeito internamente. Obrigado, Mauro. Cris, parabéns pelo evento. Esperamos outra oportunidade de estar aqui com vocês de novo. Eu também quero agradecer a presença de vocês dois, a participação, a Fernanda, do Paulo, o depoimento que vocês deram aqui junto com a gente, o conhecimento que vocês trouxeram também. É muito importante para a gente dar voz para os nossos parceiros, para os nossos participantes, para as patrocinadoras. Acho que é uma iniciativa aí que a gente vai seguir em frente. Hoje é só o primeiro episódio da primeira temporada, né? A gente está pensando no longo prazo mesmo. Teremos aí conversas com profissionais do mercado financeiro, da área de investimentos, teremos com jovens e outros públicos, participantes. Então, agradecer muito a participação de vocês todos e agradecer a todos que estão assistindo aqui junto com a gente. E coloquem as suas dúvidas, liguem para a gente, entrem em contato. Ficamos sempre à disposição aí de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, E com Cris. isso encerramos nosso primeiro Luz, Câmera e Informação da Vext. Parabéns vocês dois, obrigado pelas patrocinadoras que vocês são, que representam. E até o próximo episódio, até a próxima temporada. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, pessoal.